Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Convergindo Ideias. Vocês perceberam aqui que o cenário está diferente. É porque hoje nós estamos num hotel, um hotel muito bacana, inclusive, na cidade de Ibiúna, certo? Ok, Ibiúna. Peguei aqui uma ajuda com a galera aqui do lado. É um hotel muito bacana, a gente está fazendo um evento aqui da Ciel Telecom Convergent e estamos com um palestrante ilustre que vai me ajudar no podcast de hoje. Então, se vocês ouvirem os barulhos diferentes, é porque o pessoal, inclusive, está saindo aqui para o coffee break. Mas eu acho que o áudio está bacana e acho que não vai atrapalhar o bom entendimento desse podcast. A gente vai falar de um assunto bastante importante, eu acho que de certa forma até espinhoso em alguns pontos, de como a tecnologia pode impactar a economia global. Só que para me ajudar a falar um pouco a respeito disso, eu trouxe aqui Luiz Arthur Nogueira. Fala, Luiz, tudo certinho contigo, cara? Tudo bem, Eric? Que prazer, uma honra. A honra é minha. Primeiro, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo legal, como eu falei, um pouco espinhoso em alguns pontos, porque talvez leve em consideração a queda de empregos, a mudança que a nova revolução industrial que provavelmente vai passar nos próximos anos, já estamos começando agora, só que a coisa é tão exponencial que provavelmente essa mudança que nós esperamos que vai acontecer daqui a 10, 20 anos, talvez aconteça em 5. Mas antes de começar, deixa eu passar um pouco do seu currículo, cara. Comentarista econômico e apresentador na TV Jovem Pan News, colunista da Isto é Dinheiro e do Portal IG, palestrante profissional e sócio fundador da Verso Advisors. Que currículo, hein, cara? Obrigado. Sensacional. Muito... Cara, de novo, obrigado por estar aqui com a gente. Vamos começar esse bate-papo, porque eu acho que tem bastante coisa para a gente falar aqui. Mas vamos falar de um ponto fundamental, que aliás está no hype, se a gente for falar, né? Que é a inteligência artificial. A inteligência artificial, ela está substituindo o homem em várias funções. Provavelmente essa substituição ela vai continuar, né? Só que o que mais assusta é que parece que ela começa a aparecer em pontos onde a gente não acreditava que a inteligência iria nos substituir, mas na criatividade. Hoje você tem o ChatGPT, que são as inteligências artificiais generativas. Você tem o ChatGPT, você tem o DALL-E, você tem o Midjourney e várias outras. Essas duas últimas que criam imagem, mas você tem várias outras. Então, qual que é o impacto que essas tecnologias podem realmente causar na economia global, uma vez que isso está muito relacionado com a perda de emprego? Ótima pergunta, Eric. Acho que, em primeiro lugar, a gente tem que ter humildade de reconhecer que a gente não sabe ainda qual é o limite da inteligência artificial, né? Então, por enquanto, a gente tem um cenário de evolução muito grande, mas até onde ela vai e o quanto, de fato, ela vai substituir o ser humano no dia a dia das atividades econômicas, a gente não sabe ainda. Mas o que a gente tem certeza é de que, se a gente quiser, a gente vai usar a inteligência artificial para o lado positivo da história, que é o quê? Aumentar a produtividade dos trabalhadores. Vamos debater daqui a pouquinho que ela substitui, de alguma forma, a mão de obra? Sim, mas antes disso, vamos olhar o lado meio cheio do copo, digamos assim, o lado positivo. Ganho de produtividade. A gente vive um momento no mundo em que a gente está chegando no pico da população global, estamos falando aí de 7 bilhões de pessoas, que até por uma questão de escassez de recursos naturais, era natural imaginar que em algum momento essa população chegaria no ápice e passaria a cair. Significa o seguinte, não dá para o mundo continuar se reproduzindo como foi no século passado e achar que vai ter espaço nesse planeta para tanta gente com recursos naturais escassos. Se isso é verdade, e aí vou puxar aqui para o Brasil, para a América Latina, isso é muito verdade para a gente passou já do tal do boom demográfico, ou seja, pegar o exemplo brasileiro, o ápice de entrada de pessoas no mercado de trabalho, a gente já passou do ápice, e a partir de agora a gente vai ter uma população que vai envelhecendo e a gente vai ter proporcionalmente menos jovens para mais idosos. Isso, em termos econômicos, significa o seguinte, que não dá mais para ter crescimento econômico só com a inserção de mais pessoas no mercado de trabalho. Antes, se a gente pegar as últimas décadas, o Brasil crescia só pelo fato de ter muita gente entrando no mercado de trabalho. Só o volume de pessoas a mais trabalhando com renda, e isso já gerava crescimento econômico.
A partir de agora, a gente vai ter que crescer com base em ganhos de produtividade. Ou seja, essa massa de trabalhadores vai ter que entregar mais do que entrega hoje, se a gente quiser continuar crescendo. E aí vem no ponto da sua questão. A inteligência artificial pode e deve ajudar com que esses trabalhadores ganhem produtividade, percam menos tempo fazendo coisas que um robô deveria fazer e usem mais o tempo para fazer coisas que, em tese, por enquanto, só um ser humano faz. Com a ressalva, como eu disse, que não sabemos qual é o limite da inteligência artificial. Claro que, indo para a segunda parte da sua pergunta, haverá sim substituição de mão de obra. E aí há um grande temor no mundo, que a gente pode debater daqui a pouquinho, que é um desemprego em massa, principalmente das pessoas menos qualificadas, que são aquelas que fazem atividades literalmente robóticas, atividades que se repetem e que uma máquina poderia fazer. E aí tem um debate importante que a gente pode daqui a pouco falar sobre o que fazer com essa possível massa de desempregados. Eu concordo com você, e isso está totalmente ligado ao quanto as pessoas estão a fim de procurar conhecimento e de se prepararem para um futuro que é incerto. Levando-se em consideração que hoje as faculdades estão completamente perdidas quando a gente fala do que esperar no futuro, até porque a gente não sabe o que esperar. Porque provavelmente as pessoas, ou vamos colocar os adolescentes que ainda não entraram na faculdade e que pretendem entrar numa faculdade nos próximos anos, possivelmente esse curso que ele escolheu talvez não vai existir no futuro, ou seja, completamente diferente do que ele aprendeu. E se de alguma forma, e tudo no final das contas culmina na educação. Se a gente não tiver faculdades sérias, pessoas sérias pensando nisso, eu acho que aí o negócio ganha uma proporção tão grande, no final das contas você acaba criando uma massa de pessoas praticamente inempregáveis, ou que perderam um tempo gigantesco, né, fazendo um curso que quando eles terminam, ou ele já é muito diferente do que ele aprendeu lá atrás. Marketing assim. E eu aprendi em 2004, faz muito tempo. Perdem tempo e dinheiro, né? Tempo e dinheiro, exatamente. E aí vem o ponto principal. Se tudo vem para a educação e a gente sabe que o Brasil é um país bastante... com uma educação bastante enferrujada, para não dizer outras palavras, né? A nossa educação, ela está perdendo. Alguns especialistas dizem que, em termos de educação, a gente está cerca de 100 anos atrasado com relação a países com desenvolvimento, com países bem desenvolvidos, países de primeiro mundo, né? Não em países de desenvolvimento como o nosso. Mas será que, levando em consideração isso, onde a educação tem um papel fundamental e também a vontade da pessoa em buscar conhecimento, será que no futuro a gente não está caminhando para um momento onde a gente vai ter muita gente que não é empregável e que, de alguma forma, os países vão ser obrigados a criar bolsas para inempregáveis? Esse debate acontece hoje no mundo já, Eric. Eu até costumo dizer o seguinte: se de fato o mundo vai ter o predomínio dos robôs, da inteligência artificial, alguém vai dar uma ideia, isso já é debatido, de você tributar os robôs para literalmente ter um dinheiro para pagar essas bolsas para as pessoas que não vão ter o que fazer. Exatamente. No fundo é isso, né? A gente vai chegar ao cúmulo de ter que tributar robô para sustentar uma massa de desempregados. Mas eu queria dar um olhar positivo aqui. Você tem toda a razão, as faculdades vão ter que se reinventar, e eu acho que a grande oportunidade está numa aproximação ainda maior, que já acontece em alguma medida, do meio acadêmico com o mundo empresarial. As empresas, no final das contas, Eric, vão virar universidades. Eu pensei nisso, quando você está falando isso, justamente. A gente, por exemplo, tem uma desculpa, eu não vou te atrapalhar, mas ela tem uma relação direta com o que você está falando. Existe o Convergent Academy, porque a gente começou a perceber isso mesmo. Porque para você começar, para as empresas conseguirem, elas vão ter que formar os profissionais. Isso. É isso, né? Porque a pergunta é, o que vai valer mais a pena para uma empresa? Ter um profissional já formado num currículo genérico, que depois, como você mencionou, depois de 4 anos já está defasado, ou às vezes até melhor pegar um jovem recém-saído do ensino médio, cheio de energia, cheio de garra, de potencial, e a gente na universidade corporativa ensinar o que ele precisa para a nossa empresa. Talvez faça mais sentido. Então, acho que as coisas vão mudar muito.
Você tem toda a razão quando você fala que a educação no Brasil está enferrujada, está atrasada, 100 anos, mas eu também vou ter um olhar positivo aqui. Como está tudo mudando muito rapidamente no mundo inteiro, a vantagem que o mundo desenvolvido abriu do Brasil, ela pode ser rapidamente recuperada se a gente investir em educação. Porque como está mudando tudo para todo mundo, mesmo esses 100 anos que eles estão à frente, em 4 anos muda tudo. Então essa é a boa notícia. Dá para a gente reduzir esse gap rapidamente. Agora, o que precisa ter é uma vontade política de se investir de fato em educação. Começando pela base, na minha opinião. Eu tenho uma opinião sobre educação que ela é muito clara, Eric. Se a gente não investir hoje na criança de 3 anos de idade, que está numa creche, que vai começar a ter os primeiros contatos com português e matemática, a gente não vai ganhar o jogo daqui 20 anos, quando essa criança for um adulto. Sim. Então, o investimento está na base. Eu acho que hoje o Brasil gasta muito dinheiro com universidades, inclusive públicas, que são renomadas, nada contra, e investe proporcionalmente pouco e mal na base. Quando, na verdade, o que a gente precisa entregar para o mundo corporativo são pessoas com uma ótima base que o mundo corporativo treina e qualifica. Entendeu? Eu iria por esse caminho, é mais barato e vai dar muito mais resultado do que continuar gastando rios de dinheiro com universidades que já concluímos aqui que estão e sempre estarão com um currículo defasado em relação à realidade do mercado, que muda muito. E para concluir, a pandemia acelerou demais. O que provavelmente levaria 10 anos para acontecer, a pandemia fez acontecer em 1, 2 anos, o que só agrava o problema. Eu concordo com você quando você fala a respeito das universidades corporativas. Eu acho que é um bom caminho, realmente. A única coisa que me assusta em alguns pontos, ou que me deixa pensativo, porque a empresa ela tem um foco, e sempre teve, até porque vivemos no mundo capitalista, sempre vai ser isso, mas é ganhos, claro. Isso, né? Lucratividade, ponto final, receita, é isso. Só que quando a gente fala de criar uma universidade corporativa, existe uma certa... A empresa ela tem que ter um certo nivelamento de expectativa. Porque aquele profissional... Antigamente, a empresa ela contratava pessoas em determinados cursos porque já entendia que aquela pessoa já estava, teoricamente, preparada para entrar naquele cargo. Hoje, a empresa não dá para ter certeza. Tempo. Como é que a gente consegue convencer a empresa com relação a tempo de amadurecimento daquele profissional, uma vez que ela que vai estar formando? Claro, tempo e investimento, né? Exato. Em tese, esse raciocínio é interessante que você fez, Eric, porque em tese a empresa tem já o seu corpo de colaboradores e ela teria em paralelo uma universidade que eventualmente vai levar 2, 3, 4 anos para formar o trabalhador que ela vai usar dali 4 anos. E assim, puxa, mas eu vou esperar 4 anos para o meu funcionário? Sim, porque na verdade isso vai ser um círculo virtuoso e que você, claro, o primeiro ciclo vai levar 4 anos, mas depois que você começou o primeiro, você vai ter todo ano ou todo semestre entrando um grupo novo, porque a empresa vai fazer o seguinte raciocínio: eu tenho um turnover de funcionário X, eu preciso todos os anos ou todos os semestres de X funcionários, portanto, se eu tiver turmas a cada 6 meses me entregando X funcionários, eu já vou ter a mão de obra treinada em casa para repor aquela perda que eu vou ter mesmo, porque o turnover natural da minha. O primeiro ciclo vai demorar 4 anos, mas uma vez concluído o primeiro, o resto não, de 6 em 6 meses, você vai ter levas, turmas jogando. E aí, eu vou dizer o seguinte, vale a pena o tempo e vale a pena o investimento, porque vai sair muito mais barato você investir e esperar pelo funcionário treinado e qualificado para aquilo que a empresa necessita, do que você pegar alguém em tese já pronta, entre aspas, pronta do mercado, e ter que fazer um treinamento na marra, emergencial, para uma pessoa que vai levar meses para entregar resultado, portanto a produtividade dela vai ser menor, e eu te garanto que o que você vai perder de produtividade com essa pessoa despreparada vai te custar muito mais do que aquilo que você investiu no profissional da casa. Boa, verdade. Mas aí tem um outro X nessa questão, aí, nessa equação que é difícil da gente equalizar, que é o home office. Então, o home office veio, que eu acho que para ficar, sem dúvida. Ou home office ou o trabalho híbrido, ele veio para ficar. Só que isso agrega um problema maior para as empresas. Porque muitas vezes, como é que você vê a entrada desse home office do tamanho que está sendo, e qual o impacto que isso pode causar
nos futuros profissionais que poderiam ser aproveitados pelas empresas nacionais? Ótima pergunta, porque agora o mercado virou global. Exato. Né? Se eu posso trabalhar de casa, eu posso trabalhar para qualquer empresa no mundo inteiro, sem fronteiras. Então, o mercado de trabalho abriu do ponto de vista das oportunidades e dificultou para as empresas em termos de reter o talento em casa. Né? Em primeiro lugar, Eric, a pandemia ela quebrou um preconceito que havia com o home office. Home office, com raras exceções antes da pandemia, é o cara folgado que queria trabalhar de casa, que não é produtivo, era visto como preconceito. A pandemia nos ensinou na marra que dá para entregar resultados. Provavelmente para muitos setores, para muitas empresas, faz sentido o híbrido. Eu acho que o contato entre o ser humano nunca vai ser substituível, ou seja, em algum momento, só 100% home office não é algo que me agrada. Eu gosto daquele contato com a equipe, mas entendo que em grandes cidades, vou pegar o exemplo de São Paulo, maior cidade da América Latina, se você puder evitar deslocamentos necessários de 2, 3 horas num trânsito caótico, faz todo sentido para a empresa, para o funcionário, para a qualidade de vida dele e para a própria economia, desperdício de combustível e assim por diante. Então, do ponto de vista econômico, faz todo sentido. Agora, a retenção desse talento continuará sendo um desafio da empresa que investiu naquele treinamento, que preparou aquele profissional, em primeiro lugar, para a empresa dela, mas que, de alguma forma, o mercado observa, vai lá e rouba. E eu acho que isso é um caminho sem volta, Eric. O turnover talvez aumente por conta disso. Haverá mais o que a gente brinca do rouba-monte, né? Um pega do outro. Agora, é uma via de mão dupla. Do mesmo jeito que eu, empresa, formei meu funcionário e perdi para o concorrente, nada me impede de eu ir no concorrente e também pegar um funcionário formado por ele. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, faz parte do jogo do mercado, e as empresas que tiverem a melhor gestão de recursos humanos vão ser aquelas que vão conseguir reter mais os seus funcionários, dosando bem a questão do híbrido, do presencial, do 100% virtual, home office, com os desejos dos funcionários e a necessidade da empresa. Eu concordo 100% com você. Eu estava comentando com você antes da gente começar o podcast, que a gente conversou com o Pondé, com o Luiz Felipe Pondé, e a gente comentou muito sobre isso. E eu acho que um dos pontos importantes que o trabalho home office ou o trabalho híbrido trouxe é o ponto levantou a tal da Great Resignation. Então, que é o pessoal falando assim, não, cara, eu estou saindo da empresa. Falando, tá indo para onde? Não estou indo para lugar nenhum. É porque eu não quero vir mais para o escritório, porque eu quero ter a minha vida particular também, eu quero equalizar os dois, e hoje eu consigo de uma maneira muito mais plena do que eu conseguia durante a pandemia. Para mim isso foi proveitoso, para outras pessoas não, mas para talvez uma boa maioria foi importante. Sim. Porque ele conseguiu equalizar as duas coisas, ele conseguia fazer coisas pessoais e profissionais. Trabalha-se mais? Sim, mas a pessoa consegue dosar os períodos, né? Então, de repente, tive que fazer alguma coisa, levar minha mãe no médico, levar minha namorada em algum lugar, ou minha mulher para algum lugar, ou meu esposo, enfim. Não trabalhei naquele momento, mas eu vou trabalhar um pouco mais no período da noite para conseguir compensar. Então, você compensa o seu horário, porque no final das contas, o que interessa é a produtividade, é a entrega. Perfeito. Né? E aí trouxe muitas pessoas saindo dos empregos porque não querem mais ir para o escritório. Né? E todo mundo perguntando, mas está saindo para onde? Não estou saindo para lugar nenhum, eu vou ficar desempregado procurando um emprego onde eu tenha esse tipo de método de trabalho. Perfeito. Então, esse é um ponto fundamental. E tem oportunidade para todo mundo. Sem dúvida. Para quem quer estar no escritório, para quem não quer estar, para quem quer estar híbrido. Acho que é isso que é a beleza do mercado. Exato. Agora, ainda dentro do contexto de tecnologia, mas indo para a parte de financeira, para dinheiro, cara. Muito se fala, há bons anos, inclusive, se fala a respeito das criptomoedas, né? Quem não investiu em criptomoeda até hoje? Quem não investiu? Acho que todo mundo deve ter investido um pouquinho, pelo menos. Mas alguns dizem que é uma especulação, outros dizem que isso pode estar criando uma bolha, outros dizem que é o futuro, que isso pode, de alguma forma, começar a estremecer as instituições bancárias. Como é que você vê isso? A gente está dentro de uma bolha? É o futuro? O que isso vai causar? Esse é um bom debate, né? Primeiro tem a questão tecnológica de blockchain, Exato. Das criptomoedas, que acho que isso é inegável, vai evoluir muito e sim, é o futuro. Isso é um ponto. Agora, do ponto de vista financeiro, como investimento,
eu acho que as pessoas podem investir sim dentro de um ambiente cauteloso. Aliás, Eric, isso vale para qualquer tipo de investimento. Sem dúvida. Vale para a bolsa de valores, vale para moedas em geral, para câmbio, dólar, tal. Vale para renda fixa, vale para fundos imobiliários, multimercados, não importa qual a classe de ativo. A grande estratégia inteligente do mundo das finanças chama-se diversificação. Quando você diversifica, você não fica correndo o risco de uma eventual bolha de um único ativo. Óbvio que você tinha lá atrás. Vamos pegar o exemplo da mais famosa das criptomoedas, o Bitcoin, que começou valendo centavos e chegou ao pico de valer $68 mil. Meu Deus do céu. Hoje, só para a gente ter um parâmetro, chegou a cair depois para 17 mil, né? E agora está ali na casa de $30 mil, mais ou menos. Mas repare, esse patamar de $30 mil é menos da metade do pico de 68 mil que chegou. E chegou a menos de 2 anos. Então, se você entrou no auge do oba-oba, do auge do que não parava de subir e comprou a 68 mil, hoje você amarga um prejuízo maior que 50%. Claro que quem entrou lá atrás, quando valia centavos, ficou milionário. Então, cautela, essa é a palavra. Diversifique. Você quer, Luiz, eu gosto muito de criptomoedas, eu acho que isso faz todo sentido, é o futuro, eu acho que é promissor. Coloca até 5% do seu portfólio nisso, diversifique com ações, com renda fixa. Hoje a gente está no momento em que o mundo está pagando juros muito altos. Isso é muito verdade na América Latina, no Brasil. Então, assim, uma boa parte tem que ser em renda fixa. Você ganha mais de 10% ao ano na moleza, com risco baixíssimo. Então, assim, para que você vai correr só um risco de criptomoedas? Então, normalmente o erro que as pessoas cometem é, na euforia, e aí é um pouco a ambição do ser humano, mais do que a ambição, a ganância de querer ficar rico da noite para o dia, e não tem milagre, não tem atalho, não existe o investimento que você vai... a bala de prata que você vai achar e o pote de ouro, não existe. Que os gurus na internet falam é mentira. Não existe. Você tem que ter cautela, até porque se alguém soubesse qual vai ser, de fato, o sentido da criptomoeda, se vai aumentar ou vai cair, em vez de falar, eu estaria comprando ou vendendo e ficaria milionário. Se alguém disser que sabe, está mentindo, porque a pessoa não falaria, ela simplesmente investiria. Exato. Né? Exato. Então, tem muita incerteza ainda, e eu não acho que vai ser tão rápido assim. Dizem, o Bitcoin vai substituir o dólar nas transações, as demais moedas. Eu não acho que é uma coisa que vai acontecer num prazo tão rápido. Uma coisa é moeda digital, então você vai ter o dólar digital, o real digital, todas as transações digitais. Inclusive, o real digital já está para vir. Já. Né? Acho que o papel moeda vai morrer mesmo em algum momento, tudo vai ser eletrônico, mas daí é você substituir tudo isso por criptomoedas que hoje não são regulamentadas no mundo. Você não tem um banco central emissor, é uma caixa preta, de vez em quando uma corretora quebra, desaparece tudo. Eu acho que tem uma distância muito grande ainda. Boa. A gente vê um surgimento de criptomoedas uma a cada dia, impressionante. Assim. Eu investi em algumas que hoje está valendo quase nada, mas eu investi pouco e realmente também fiz como você. Eu sou um tipo de investidor mais cauteloso, eu não sou o cara desenfreado que sai em todo tipo de ação, criptomoeda. Eu também acredito também que, obviamente, para um investidor, e eu não me considero um cara bom, tem que diversificar. O Felipe aqui que ele está fazendo as investidas, provavelmente você ouviu ele agora, você já sabe como fazer os seus investimentos, né? Ótimo. Porque ele ficava perguntando para a gente, falava, a gente também não é super conhecedor, então agora você viu um pouquinho. Luiz, cara, te agradeço, foi muito obrigado pelo seu tempo, a honra foi minha, pelo seu tempo de estar aqui, tendo feito a palestra pra gente, falou pra caramba, quase 1h30 aqui, depois veio aqui pro podcast, deve estar cansado de falar pra caramba assim, então o que eu vou dizer pra você, desce lá embaixo, pega um coffee break e fica tranquilo, a casa é sua, foi um prazer ter você aqui. Bom, Eric, prazer foi todo meu, espero revê-lo em breve. Eu também espero. Valeu, obrigado mesmo. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Compartilhem. A tecnologia realmente trouxe pontos super importantes e vai continuar trazendo. Mas existem outros pontos que todos nós, aí é responsabilidade nossa, tomarmos cuidado, porque sim, vai trazer mudanças. Você está preparado para mudar? Se não está, é bom se preparar, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.